Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Hoje, domingo. Hoje nós vamos terminar, né? Encerrar aí mais uma semana desse plano de leitura que estamos aí com o propósito e de leitura da Bíblia Sagrada em ordem cronológica. Já lemos o livro de Gênesis, o livro de Jó, lemos o livro de Levíticos. Agora nós estamos lendo lemos o livro de Êxodo, agora estamos lendo o livro de Números. Que bênção, que maravilha poder ter essa oportunidade de ler a Bíblia e estar transmitindo para vocês, né? Serão 52 semanas de propósito aí, de leituras diárias, né? Todos os dias aí lendo de 3 a 4 capítulos por dia. E estou tendo a oportunidade, por enquanto, de estar gravando esses vídeos, mas o propósito futuramente é transmitir ao vivo, com bate-papo, com oração, fazendo aí orações aí ao vivo, orando, intercedendo, liberando palavras proféticas, isso de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus, mais para frente, no tempo que Deus achar que deve ser feito, né? O importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Por enquanto, é isso, né? Compartilhar com vocês a gravação desses vídeos e tá postando aí no YouTube. Mas eu creio que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses aí, tudo pode mudar e Deus pode realizar uma obra a mais, uma obra maior que esta. Eu creio nisso. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos ler Números capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos estar encerrando a semana aí com esses 3 capítulos e amanhã, glória a Deus, amanhã estaremos dando início à 8ª semana. 8ª semana já no nosso plano de leitura. Glória a Deus. Que maravilha, né? Maravilha podermos ler a Bíblia, ter essa oportunidade, porque daqui a algum tempo, não vai demorar muito, as Bíblias serão todas caçadas aí pelos governos aí, todas caçadas e vão ser queimadas, vão desaparecer. O anticristo vai vir e vai terminar com tudo. Aquele que guardar, enterrar a Bíblia, guardar bem guardadinho, vai ter acesso, mas vai ser um tempo difícil daqui para frente, irmãos. Vai ser difícil. Amém? Que Deus venha nos guardar esse dia, né? Vamos lá. Números capítulo 4. Deveres dos clãs coatitas, deveres dos levitas, né? E no capítulo 3 nós lemos, foi destinado exclusivamente para os levitas e agora Deus vai liberar aí os deveres aí, o que eles precisam fazer. Vamos lá. No capítulo 4, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lado para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois, cobrirão a cortina interna com couro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença. E sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho.
e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por cima, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois, cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas e os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro, e cobrirão o pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifícios e o cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes, sobre o pano e os cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permita que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram. Quando se aproximarem dos objetos mais sagrados, vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. Olha só, hein? Os coatitas não poderia sequer ver, né, os utensílios da casa de Deus, do tabernáculo. Agora os deveres dos gersonitas, né, que era dos descendentes do filho de Gerson, filho de Arão, chamado Gerson. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Então, quer dizer, de 30 a 50 anos era apto para servir, certo? Passou dos 50, já não serviria mais para cumprir ali todos os rituais, as prestações de serviço no tabernáculo. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão.
Deveres dos clãs Meraritas. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão Merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões e as colunas e as bases, e as colunas das divisórias do pátio com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs Meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas em sua responsabilidade diretamente com Itamar, filho do sacerdote Arão. É importante deixar claro, irmãos, que essa função que foi destinada para os Meraritas foram porque eles eram os mais fortes e mais resistentes, porque levar travessão de ouro batido, estaca, era pesado. Os utensílios do tabernáculo eram todos de madeira revestido por ouro, alguns ouro puro, bronze, feito de bronze, tem as estacas mesmo que eram firmadas no solo, eram todas de bronze. Então não era itens leves, todos os itens eram extremamente pesados, então precisava de homens fortes. Por isso que Deus escolheu os Meraritas, eram homens fortes e resistentes, e eles só faziam isso. Era a única função dele, era exclusivamente isso, carregar, transportar, que não era fácil. Não era fácil. Cada clã tinha o seu mérito para estar ali. Deus escolheu cada um conforme as suas limitações, conforme as suas capacidades e habilidades. Eles eram homens fortes e resistentes, então eles vão carregar. Não vai ser... Deus, ele explora exatamente as nossas habilidades, o que ele colocou de bom dentro de nós. Os nossos talentos, os nossos dons, ele nos escolhe exatamente para usar, né? Usar bem desses dons e talentos, essas habilidades que ele mesmo colocou em nossas vidas. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Ele não vai exigir nada de nós que nós não sabemos fazer, que nós não somos capazes de fazer. Somos capazes de fazer porque ele colocou o dom dentro de nós e a inteligência, essa capacidade dentro de nós. Por isso que ele nos escolhe. É que muitas das vezes nós não enxergamos isso que ele nos colocou dentro de nós. Paulo vai dizer que nós somos tesouros. Existem tesouros em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro e existe tesouro dentro de nós. Esses tesouros são habilidades, são dons, talentos que Deus colocou dentro de nós para nós servir ao Senhor com esses dons e talentos. Mas as dificuldades da vida, as más escolhas nossas, a semeadura ruim, muitas das vezes esconde, ofusca esses talentos que existem dentro de nós. Os problemas, os traumas, né? As dificuldades da vida, muitas das vezes cria-se entulhos, sujeiras que ofuscam esses dons e talentos. E aí precisamos de um trabalho que Deus venha trabalhar em nossas vidas com libertação, com trabalho de libertação, com trabalho de cura. Deus precisa nos curar de muitas coisas, libertar nós, para nós ter acesso a esses dons e talentos, essas joias que Deus colocou dentro de nós, que devem ser exploradas para servir a obra do Senhor. Amém? Vamos lá, no versículo 34, ele vai dar uma resumida aí sobre o registro. Vamos lá. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita de acordo com seus clãs e famílias.
A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750 de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630 de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão se registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita, de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista em todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro e para transportá-la foi de 8.580 homens. Olha isso, irmãos. 8.000 homens para servir. Era muito homem. 8.580. Quando registraram os nomes conforme o Senhor havia ordenado, encarregar cada homem de sua tarefa e lhes disseram o que devia transportar. Desse modo, o registro foi completado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 5, nós vamos aprender um pouquinho sobre o ato da purificação, né? O ritual da pureza, né? Deus vai pedir aí, né? Todo tem uma cerimônia, todo um ritual de purificação. E Deus vai pedir a pureza, né? A purificação do acampamento, né? Um ritual aí de purificação, né? Jesus vem e faz tudo isso, né? Em nossas vidas. Mas no Antigo Testamento precisava-se seguir aí um ritual, um cerimonial para a purificação do acampamento de Israel. Amém? Vamos lá. Capítulo 5, verso 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. E isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contamine seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará seu pecado e pagará indenização completa pelo dano causado com um acréscimo de 1/5 do valor e entregará o total à pessoa prejudicada. Mas, se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao sacerdote serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. Quer dizer, pertencia ao sacerdote. Proteção para a fidelidade conjugal. Olha isso. Nós vamos descobrir muitas coisas interessantes na palavra de Deus. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido,
e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote. Apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. Não a misturará com azeite, nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme, isto é, uma oferta de testemunho da suspeita, para provar se a mulher é culpada ou não. O que o sacerdote vai fazer? Vai apresentar. Vai apresentar para ser julgada diante do Senhor. Numa vasilha de barro, colocará um pouco de água sagrada e a misturará com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme, como testemunho da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando a vasilha de água amarga que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você. Eu quero deixar isso aqui destacado, porque isso aqui é muito interessante. Ela vai repetir o que o sacerdote vai falar. Se nenhum outro homem teve relações sexuais com você, e se você não se desviou nem se contaminou, enquanto estava debaixo da autoridade de seu marido, que você permaneça imune aos efeitos desta água amarga que traz a maldição. Mas se você se desviou, sendo infiel a seu marido, e contaminou a si mesma, tendo relações sexuais com outro homem, nesse momento, o sacerdote fará a mulher jurar, que o povo saiba que a maldição do Senhor esteja sobre você quando ele a tornar estéril. Olha isso. Então, ó, existe uma maldição para a mulher infiel. Se ela realmente tivesse traído o marido, tivesse adulterado, o ventre dela seria amaldiçoado. Ela nunca mais iria gerar filhos. Olha isso, hein? Vamos lá. Que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ele a tornar estéril, fizer seu útero encolher e seu abdômen inchar. Ele ia ficar com a barriga inchada e o útero encolhido. Ó. Que esta água que traz a maldição entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar, seu útero encolher. E a mulher responderá: Amém. Que assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num pedaço de couro, as raspará de modo que caiam na água amarga, e fará a mulher beber a água amarga que traz a maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar em seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e a moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado da farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar, e exigirá que a mulher beba água. Se a mulher tiver se contaminado, sendo infiel a seu marido, a água que traz a maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e seu útero encolherá, e ela se tornará maldição entre seu povo. Agora, se ela não tiver se contaminado, e se estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com a suspeita do marido.
Só que tem uma coisa, ó. De qualquer forma, o marido ia passar vergonha. O marido ia passar vergonha. Porque era uma suspeita. E se ela não fez? Olha a vergonha que ele ia estar expondo a tua mulher e ele mesmo. Essa é uma lei ritual para lidar com a suspeita do marido. Se uma pessoa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, ou o marido tiver ciúmes e suspeitar que sua esposa foi infiel, ele a apresentará diante do Senhor e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda a culpa nesse caso, mas a esposa será punida por seu pecado. Constrangedor. Constrangedor, no mínimo, né? Tanto para a esposa quanto para o marido. Porque, primeiro que ele é ciumento. Se ele é um marido ciumento é porque ele não confia, certo? Agora, se a mulher realmente adulterou, ela vai pagar um preço grande. Vai ficar barriguda e com o útero encolhido. Abdômen inchado e o útero encolhido. Terrível. Agora, ele é ciumento. Não confia na mulher. E a mulher não traiu. Não aconteceu. Não vai acontecer nada com ela. Ela vai continuar gerando filhos. E a vergonha que esse homem vai passar fazendo isso. Tinha que pensar umas 2, 3 vezes antes de querer expor a mulher numa situação dessa. Mas é uma lei de Deus e acabou, né? Tinha que ser feito. Números capítulo 6. Agora fala sobre o voto do Nazireu. Sansão foi um Nazireu. Samuel foi um Nazireu. Jesus foi um Nazireu. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sob o voto de Nazireu, não beberá, nem comerá coisa alguma, não beberá, nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor, mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã. O nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração ao Senhor. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Se alguém cair morto ao seu lado, se alguém cair morto ao lado do nazireu, o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará 7 dias e depois raspará a cabeça. Então, estará purificado de sua contaminação. No 8º dia, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos para o sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, fará expiação pela culpa resultante do contato com o cadáver. O nazireu reafirmará seu compromisso e deixará o cabelo crescer outra vez. Os dias de voto cumpridos antes da contaminação não serão contados. Ele se consagrará novamente ao Senhor por todo o período do voto e apresentará um cordeiro de 1 ano como oferta pela culpa. Essa é a lei ritual para o nazireu. Quando chegar ao fim do período de consagração, irá até a tenda do encontro
e trará suas ofertas ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado. Um carneiro sem defeito como oferta de paz. Um cesto de pães sem fermento, bolos e farinha da melhor qualidade, misturada com azeite e pães finos untados com azeite, juntos com as ofertas de cereal e ofertas derramadas. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor, primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto, depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. Em seguida, o nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro, pegará o cabelo que consagrou e o colocará no fogo embaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu tiver raspado a cabeça, o sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro e de dentro do cesto pegará um bolo de um pão fino sem fermento e colocará tudo nas mãos do nazireu. Por fim, o sacerdote os moverá para o alto como oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movido e a coxa da oferta sagrada movidos diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o nazireu poderá voltar a beber vinho. Essa é a lei ritual dos nazireus que fazem o voto de apresentar essas ofertas para o Senhor. Se tiver recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessa. Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagraram como nazireus. Glória a Deus. Amém? Agora nós vamos ler a bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal é uma bênção que eu utilizo todos os dias de culto final, dia de culto, antes da bênção apostólica. Eu tenho por costume, liberar a bênção sacerdotal. Presta atenção, no versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Eu gosto de utilizar essa bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E aí vem a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós hoje para todos sempre. Amém. É a bênção sacerdotal e a bênção apostólica. Eu gosto de liberar essas duas bênçãos sobre a igreja. É profético e bem protetivo, garante a proteção para os irmãos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Por hoje é só. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos dando início à 8ª semana desse plano de leitura. Eu preciso da tua ajuda. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e dá uma curtida aí nesse vídeo aí, em nome de Jesus. Vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Amém? Não posso fazer nada sozinho. Preciso da tua ajuda para crescer. Preciso da tua ajuda para espalhar mais ainda a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.